Saudações, irmãos. Nós vamos dar início a mais um tempo de estudo da Palavra de Deus nesse momento. Esse dia nós estaremos estudando uma lição baseada no livro Penetrado pela Palavra, de John Piper. E o texto que nós vamos usar como base é o texto que se encontra em João, capítulo 11, versos de 1 a 6. Então é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o relato do evangelista João, capítulo 11, versos de 1 a 6. Eu farei a leitura, você pode acompanhar em sua Bíblia, diz assim a palavra de Deus. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Vamos orar. Senhor Deus, somos gratos a Ti pela Tua palavra, que é viva e eficaz, palavra que fala ao nosso coração. Louvado seja o meu Pai, porque o Senhor deixou registrado para nós, para ser a nossa única regra de fé e prática, e nos deu a bênção de podermos tê-la traduzida na nossa língua e de fácil acesso. Abençoa-nos nesse momento, que lemos um trecho, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Então, a lição que nós vamos ver nesta manhã, quão singular e maravilhoso é o amor de Cristo. Uma importante questão a se notar no estudo da Palavra de Deus é como a centralidade de Deus em si mesmo se relaciona com o seu amor por pecadores como eu e você. Muitas pessoas não conseguem ver a paixão de Deus por sua própria glória como um ato de amor. E uma das razões para isso é o fato de termos absorvido a definição do mundo a respeito do amor. O mundo diz: você é amado quando é mimado. Essa definição, ela acompanha a nossa vida em vários momentos, inclusive, muitas vezes, quando nos relacionamos com Deus. Nós achamos que Deus está nos amando se estiver indo tudo bem, se Ele estiver nos abençoando, se tudo que eu quero eu estou conseguindo, se minha vida está prosperando, e aí eu acho, não, então Deus está me amando, Ele está me abençoando. Quando as coisas não saem exatamente como eu gostaria, eu logo começo a tentar procurar os motivos da ira, do juízo, da repreensão de Deus de alguma forma. Essa concepção de amor associado ao mimo, de esse amor associado só às coisas boas, é uma concepção que não é bíblica, ela é mundana, ela não provém de Deus, mas acaba que nós abraçamos essa concepção muitas vezes, quando nós vamos falar sobre as questões da Bíblia. O maior problema dessa definição de amor é que, ao tentarmos aplicá-la ao amor de Deus, da maneira correta por nós, ela acaba distorcendo essa realidade. Então, quando a gente tenta usar essa definição para poder trabalhar a questão da Bíblia, sai, por exemplo, uma teologia da prosperidade. Então, coisas assim que são fora da realidade, distorcem o que a Bíblia fala sobre o amor de Deus. O amor de Deus por nós não objetiva a nossa valorização, mas sim a capacidade de nos regozijarmos e glorificá-lo para sempre. Então ela trabalha essa questão na nossa vida, O amor de Deus vem nos ajudar a nos regozijar no amor de Deus e glorificar Ele para sempre. Essa é a função desse amor, aprender a nos relacionarmos em amor com Deus e podermos trabalhar para a glória do seu santo nome com ênfase, com eficácia e com determinação os dias da nossa vida. Se centralizarmos e focarmos o amor de Deus em nosso valor, estamos nos afastando do que é mais precioso, ou seja, Ele mesmo. O amor labuta e sofre para nos cativar com aquilo que é infinita e eternamente satisfatório, que é Deus mesmo. Ele trabalha essa questão para nós, mas quando nós vamos focar esse amor em nós mesmos, que é essa ideia da saciação, do mimo, do me agradar, do me satisfazer, do resolver as minhas demandas, eu tiro o foco de quem eu devo, a quem esse amor me aponta, que é a Cristo ou a Deus, e eu coloco esse foco em mim mesmo. Então, na verdade, Deus me ama porque eu preciso, porque eu mereço, porque eu quero. Na verdade, Deus me ama porque Ele quer que eu possa enxergar
quão grande é o seu amor por mim e que eu possa glorificá-lo e exaltá-lo ainda mais nesse amor que ele tem por mim. Desta forma, o amor de Deus labuta e sofre para aniquilar nossa escravidão do ídolo, que é o egocentrismo ou o eu, e focalizar as nossas afeições no tesouro de Deus. Podemos ver isso no texto que nós lemos. Nós vamos ver 3 pontos importantes, para poder entender essa perspectiva do amor de Deus nesse texto, que é um amor que nos leva a glorificar a Deus. Então vamos ver. A primeira questão que eu destaco aqui é que Jesus escolheu deixar Lázaro morrer. Então repara no versículo 6, Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Quer dizer, Jesus podia ter saído correndo ali, tropicando para poder resolver o problema de Lázaro, mas não. Ele sabia, ele recebeu a notícia, era grave, e ele esperou ali ainda mais 2 dias. Então, não houve pressa da parte de Jesus. A intenção de Jesus não era impedir o sofrimento da família, presta atenção nisso, e sim ressuscitar Lázaro dentre os mortos. Isso seria verdade, mesmo se Lázaro já tivesse morto. Quando o mensageiro chegou a Jesus, ele deixou então Lázaro morrer ou permaneceu por mais tempo para deixar evidente que não tinha pressa de trazer alívio imediato ao sofrimento. Quer dizer, algo mais importante o impedia. E olha, Jesus amava aquela família, Jesus amava Lázaro, mas ele permitiu que o sofrimento acontecesse. Ele permitiu que a morte chegasse. Ele se demorou propositalmente naquele tempo, um tempo a mais naquela cidade, o suficiente para que a vida de Lázaro acabasse. Segundo ponto, Jesus era motivado pelo amor para com a glória de Deus manifestada em seu tremendo poder. No versículo 4, ele diz: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, a motivação por trás de Jesus não era impedir o sofrimento da família, mas era para glorificar a Deus. Então, repara que era uma forma de trabalhar o coração da família, de que é possível se glorificar a Deus mesmo em meio ao sofrimento, porque às vezes no sofrimento nós tiramos o foco de nós mesmos e colocamos em Deus. Então, há momentos em que Deus usa também o sofrimento para trazer a nós a perspectiva correta de quem deve ser glorificado e exaltado em nossas vidas. Então, naquele momento, Jesus permitiu que o sofrimento acontecesse para que o Filho fosse glorificado em Deus. Em terceiro lugar, que destacamos nesse texto, é que, entretanto, tanto a decisão de deixar Lázaro morrer como a motivação de glorificar a Deus foram expressões de amor para com Maria, Marta e Lázaro. Então, repara que, apesar de permitir o sofrimento, o amor de Cristo por aquela família continuava o mesmo. Continuava intenso, continuava grande, ao ponto que, quando ele chega também para poder ressuscitar Lázaro, ele chora diante do sofrimento daqueles que eram queridos dele. Então, mesmo a permissão do sofrimento não significa Deus deixando de amar aquela família, Deus deixando de amar a você ou a mim, diante do sofrimento que nós enfrentamos, de um clamor pela cura de uma pessoa, de uma restauração da saúde que não é atendido, de repente vem o luto e a tristeza e sem saber o porquê que aconteceu, e a gente começa a expressar: Senhor, mas era muito cedo, viveu muito pouco, a luta foi muito terrível, por que o Senhor permitiu isso? O Senhor não me ama mais, quer dizer, por que o Senhor virou as costas para nós? Não! O amor de Deus por nós continua ativo, continua vívido, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo quando Ele permite que passemos por situações dramáticas de sofrimento, de tristeza e de angústia. É interessante porque o evangelista João, ele nos mostra esse amor que ele tinha por Maria e Lázaro, por Marta, Maria e Lázaro, quando ele vai no versículo 5 e 6, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E aí ele termina no versículo 6, fazendo essa conexão, Ele põe esse versículo 5 para poder mostrar que, apesar de Jesus ter permitido, deixado Lázaro morrer, ele amava aquela família. Então não era falta de amor, não era falta de carinho, não era falta de cuidado, mas havia um propósito glorioso para que tudo aquilo acontecesse da forma como aconteceu. Então, quantas pessoas, diante dessas 3 perspectivas, quantas pessoas crentes, talvez até eu e você, teríamos talvez murmurado, reclamado por haver Jesus insensivelmente
deixado Lázaro morrer e permitir que Marta, Maria e o próprio Lázaro, passassem por aquele sofrimento e infelicidade. Então, quantas vezes nós talvez teríamos nos unido num coro com aquelas pessoas que talvez estivessem ali reclamando, se irritando, inconformadas com Cristo, que ele ouviu a notícia de que a coisa era grave e ele simplesmente deixou o tempo passar e permitiu que acontecesse aquilo. Talvez a revolta falando: Senhor, se eu tivesse saído no dia que você ouviu, não tinha acontecido isso. Senhor, se o Senhor não tivesse feito uma coisa mais rápida, mas o Senhor deixou morrer. Que falta de sensibilidade, que falta de amor. Talvez essa seja a nossa perspectiva do agir de Deus em muitas áreas da nossa vida, ou em muitas respostas que Deus nos dá à nossa vida. Agora imagine os nossos contemporâneos, hoje em dia, se o mundo hoje percebesse que Jesus fez isso motivado pelo desejo de magnificar a glória de Deus. Quer dizer, quantos não considerariam a atitude de Jesus como insensível e até severa? Falam: mau caráter, como é que ele pode fazer isso para poder glorificar a Deus? Como é que ele deixa uma pessoa morrer, sendo que ele podia evitar simplesmente para glorificar a Deus? Quer dizer, hoje em dia, nessa sociedade tão complicada, tão maculada pelo pecado, onde o pecado tem aflorado de diversas maneiras, sutis e não sutis, quanto teria sido rejeitado Jesus por aquilo que ele fez, Pela insensibilidade daquele momento, aparente, é claro, do ponto de vista humano e pecador. Pois é, isso revela o quanto que a maioria das pessoas deseja levar uma vida livre de sofrimentos, muito mais do que deseja glorificar a Deus. E nós às vezes fazemos tudo para isso. Nós abrimos mão até da fidelidade a Deus, para não sofrer. Mas a gente deseja mais a vida sem sofrimentos do que uma vida de glorificação e exaltação a Deus a qualquer custo. Isso é perigoso, irmãos. É perigoso porque quando a gente tem essa perspectiva, nós tiramos o foco de quem deve ficar, que é em Deus, e colocamos em nós mesmos. Quer dizer, mais importa que o meu bem-estar, mais importa a minha felicidade, mais importa eu estar certo, as minhas convicções, do que eu glorificar e exaltar a Deus. E aí eu tomo medidas e decisões das mais absurdas, que me afastam de Deus, às vezes que negam a Cristo, o que nos afastam da comunhão com o Senhor, com a comunhão com a Igreja de Cristo, simplesmente para que tenhamos o nosso ego massageado, a nossa vida saciada, os nossos anseios e desejos saciados. Quer dizer, eu não posso, isso está errado, eu não posso querer viver sem sofrimentos mais do que glorificar e exaltar a Deus na minha vida. Para a maioria das pessoas, o amor é aquilo que Jesus fez. Para a maioria das pessoas, o amor é aquilo que coloca o bem-estar humano como centro de tudo. Por conseguinte, o comportamento de Jesus é ilógico para essas pessoas. Porque não centraliza o amor pelo ser humano, pelo bem-estar do ser humano acima de qualquer coisa. Então tem uma coisa errada com esse amor. Então o amor de Cristo naquele momento, por Maria, Marta e Lázaro, parecia incoerente com a perspectiva humana. Portanto, em primeiro lugar, precisamos refletir sobre nossas atitudes e até sobre as nossas orações para com Deus. Quer dizer, muitas vezes nós agimos como se precisássemos ensinar Jesus a respeito do amor, e como Ele deve nos amar e nos colocar no centro de tudo. Oramos revoltados, pedindo uma série de coisas que trazem prazer e agradam apenas a nós mesmos, e nos frustramos quando Deus não atende a nossa vontade. Porém, essa atitude é completamente absurda. O que devemos fazer diante de Deus é aprender com Ele o que significa o amor e o que é o verdadeiro bem-estar, do ponto de vista cristão, do ponto de vista de relacionamento com Deus. Em nossas orações, portanto, podemos expor nossos desejos e vontades, não tem problema, oração é para isso, mas devemos submetê-las ao crivo da glória de Deus. Orar, por exemplo: Senhor, eu desejo muito aquela promoção no emprego, mas eu peço, Senhor, só me dê essa promoção, só me conceda essa promoção, se for para a glória do Teu santo nome. Ou talvez ainda, e se com essa promoção eu puder glorificar ainda mais o Teu nome. Você repara, eu exponho a Deus o anseio do meu coração, a vontade que eu tenho, mas acima de tudo eu coloco o Senhor, se isso for para a honra e para a glória do Teu santo nome, se eu puder glorificar ainda mais o Teu santo nome com isso,
Porque se aquele emprego melhor não puder glorificar a Deus mais do que eu faço hoje, esse emprego não é para mim. Porque se com aquela cura a pessoa não puder glorificar mais a Deus, ou não puder glorificar mais a Deus, então não é para ser curado. Eu preciso entender essa perspectiva. Se esse livramento não puder me fazer glorificar mais a Deus, então talvez eu não possa ser livrado dessa enfermidade ou desse mal e deva sucumbir diante dele, ou enfrentá-lo de alguma forma. Tudo aquilo que nós fazemos e os pedidos que nós colocamos diante do Senhor devem visar sempre a glória de Deus, acima da nossa vontade, da nossa saciação, dos nossos desejos saciados. Sempre glorificar a Deus, exaltar o Senhor, deve ser o ponto máximo da nossa vida. Diante de pedidos assim, quando temos nossos desejos negados, ao invés de frustração, entendemos que não era possível glorificar mais a Deus com aquilo que nós pedimos. Logo, entendemos a resposta negativa como um livramento de Deus em nossa vida, um ato de amor. Repara a perspectiva diferente. Se eu peço, Senhor, cura a pessoa, pensando numa perspectiva apenas humana, porque eu quero ter mais tempo com essa pessoa, porque eu amo essa pessoa e eu não quero que ela fique longe de mim, está vendo que o foco é em mim? Então Deus nega e essa pessoa falece, eu entro em desespero, eu me revolto contra Deus, porque Deus permitiu que isso acontecesse, porque Deus não me atendeu, porque Deus é mau, porque Deus se irou contra mim, porque Deus não gosta de mim, porque Deus me fez sofrer. Mas quando eu coloco o Senhor, eu quero que essa pessoa seja curada, eu amo essa pessoa de fato, eu quero poder ter mais tempo, eu quero poder junto com essa pessoa glorificar o Senhor, eu quero viver essa realidade, ver o livramento do Senhor, se for para a glória do Teu santo nome. Agora, se não aprouver a Deus, que aquele livramento, que aquela cura seja para a glória do santo nome do Senhor, e aquela pessoa falecer, você entende, chegou o tempo da pessoa, não era possível que a vida daquela pessoa aqui na terra fosse mais útil para a honra e glória do santo nome do Senhor. Então Deus aprove a levar para si, ou a condená-lo para o juízo eterno, porque aquela pessoa não era escrita no livro da vida. Repare que a perspectiva é diferente. A tristeza pela ausência, ela vai existir, é humano, nós somos seres humanos, nós temos a tristeza, nós sentimos falta, isso faz parte do sofrimento humano, mas nós entendemos e encontramos paz em saber que a vontade de Deus foi realizada, e encontramos paz em saber que Deus foi glorificado com a decisão que Ele tomou. Então, repara que nós conseguimos entender a dinâmica das respostas de Deus para as nossas orações de uma maneira diferente. Em vez de revolta, ela gera mais compreensão. Em vez de ira, ela gera mais paz ao nosso coração. Em segundo lugar, então, o primeiro lugar que nós destacamos, a primeira, precisamos refletir sobre nossas atitudes e até sobre as nossas orações a Deus. Em segundo lugar, o verdadeiro amor cristão não é fazer tudo para a pessoa ser feliz e se sentir bem. Então a gente tem que entender isso. Da mesma forma como o relacionamento com Deus não é para isso, assim também o nosso relacionamento com o próximo. Tá? Aquilo que nós fazemos não deve ser simplesmente para a pessoa ser feliz e se sentir bem. O verdadeiro amor, segundo a palavra de Deus, é fazer tudo o que for necessário para ajudar os outros a verem e experimentarem a glória de Deus em Cristo para todo sempre. O amor mantém Deus no centro, porque a alma foi criada para glorificar a Deus. Então nós ajudamos, nós auxiliamos, nós caminhamos juntos, nós fazemos obras sociais para que as pessoas possam aprender a glorificar a Deus. Então que diminua eu para que tu cresça, Senhor. Se a igreja leva uma cesta básica para auxiliar uma família que está passando por necessidade, não é para que a igreja seja taxada de uma igreja boa, misericordiosa e piedosa, não, mas para que Deus seja glorificado, porque é através da igreja de Cristo, a extensão viva do braço de Deus agindo na humanidade, aquela pessoa foi socorrida. Não glorifique o diácono que levou, não glorifique a igreja que forneceu, glorifique a Deus que proveu sustento, condição para que aquele auxílio chegasse até você. Repara que a dinâmica é diferente. Agimos, trabalhamos e vivemos o reino do Senhor aqui na terra, trabalhando na vida das pessoas, no emprego, na sociedade à nossa volta, para glorificar a Deus e auxiliar as pessoas a glorificarem a Deus com as suas vidas, com os seus trabalhos e com as suas atitudes. Nas palavras da oração que Jesus faz, ele confirma esse ponto dizendo: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste,
para que vejam a minha glória e que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. João 17, versículo 24. Podemos afirmar que esta oração é um ato de amor de Jesus. Mas o que ele pediu? Repara bem nessa oração. Ele pediu que no fim vejamos a sua glória. O amor dele por nós o torna central. Jesus é o centro da nossa vida. Então, Senhor, a minha vontade e oração, que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Senhor, abençoa eles para que vejam a minha glória. Senhor, trabalhe o coração deles para que vejam a minha glória. A glória que nos redime dos pecados, a glória que nos reconcilia com Deus, a glória que transforma de uma vez e para sempre a história daquele que professa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus é o único ser cuja autoexaltação é um ato sublime de amor. Portanto, para nos dar essa realidade, ele tem que dar a si mesmo na cruz do Calvário, para que um dia pudéssemos, vendo a sua glória, exaltar a Deus e sermos alvo do verdadeiro amor de Deus. Concluindo, irmãos, o amor de Jesus o impeliu a orar e a morrer por nós. Não para que o nosso valor se tornasse central, e sim para que a glória dele se tornasse central e pudéssemos vê-la e desfrutá-la por toda a eternidade. Isso é o que significa para Jesus o amar-nos. O amor divino labuta e sofre para nos cativar com aquilo que é infinita e eternamente satisfatório. Deus em Cristo Jesus. Porque esse amor, essa satisfação que nós temos em glorificar e exaltar a Deus, isso nada nesse mundo pode nos tirar. É eterno. Por isso é a expressão do verdadeiro amor. Que Deus nos ajude a ver a glória de Cristo, pela qual Ele deixou Lázaro morrer e pela qual Ele mesmo foi à cruz do Calvário para reconciliar a nossa vida com Deus através do perdão dos pecados e de uma nova vida em seu nome. Deus nos abençoe, nós possamos refletir sobre isso, sobre o amor de Deus por nós, trabalhar a nossa vida, corrigir as nossas atitudes, a forma como nós agimos com o nosso próximo e até nas nossas orações a Deus. Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos fazer uma oração? Senhor, somos gratos pela Tua palavra que é viva e eficaz, que traz lições tão importantes como essa na nossa vida. Abençoa-nos nesse dia, que seja um dia abençoado, alegre, vivido na Tua presença. Hoje é o dia do Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, e a nós e aos nossos familiares. Fala o nosso coração também, ó Pai, à medida que nós lemos a Tua palavra, para que sejamos cada vez mais edificados pelo Senhor e vivamos cada vez mais a semelhança de Cristo Jesus. Em nome de Jesus que oramos com gratidão no coração. Amém. Deus abençoe sua vida, um bom dia para você. Até a próxima com a graça de Cristo Jesus.